Olá, querido aluno ou querida aluna. Como eu havia comentado no início das nossas aulas, eu gravarei alguns áudios dando algumas orientações e algumas dicas para facilitar os estudos e a compreensão do conteúdo. Como eu disse, os áudios não serão longos e não têm o objetivo de substituir o conteúdo estudado em aula. Serão aí em torno de 5, 6 minutos, espero não passar muito disso. Esse áudio terá duas partes, parte 1 e parte 2, vou até dividir justamente para não ficar longo. E desde o início do ano, vários exemplos que foram dados, falando de revisão de conceitos e conexão de alguns fatos relacionados ao conteúdo que foram feitos, e isso não é possível fazer tão brevemente. Por isso que esse áudio não tem o intuito aí de substituir aulas. Isso porque, como você já deve saber, há uma grande diferença entre estudar e entender o conteúdo e apenas decorar alguns conceitos do conteúdo. Então, por esses motivos, é que diferentes níveis de questões nas avaliações que você faz são cobrados, justamente para que você entenda que não existe apenas decorar o conteúdo. Então, entre essas questões, algumas delas têm o objetivo de analisar o que você aprendeu como conceitos mais básicos, mais fundamentais do que está sendo estudados. Enquanto outras questões analisam se você consegue ir além de simplesmente decorar o que foi estudado. Essas questões necessitam que você faça uma conexão entre diferentes conceitos, como relacionar sua alimentação com a quantidade de proteínas e anticorpos presentes no seu organismo. Para isso, você deverá lembrar do que aprendeu sobre digestão das proteínas e terá que lembrar do que elas são formadas e de algumas funções que elas apresentam no nosso organismo. Por isso, dizemos que questões como essa são questões de conexão. Outras questões, como as de reflexão, exigem de você, além de conexão, como eu acabei de falar, que você pondere e reflita se achar necessário e pense em algumas atitudes que pode tomar para mudar seus hábitos. Por isso, questões até de reflexão, você tem que refletir um pouco sobre elas. Se necessário, ou em outras palavras, como poderia se beneficiar daquele conteúdo que acaba de aprender. E por isso, além de decorar e relacionar alguns pontos, você também tem que pensar em ações relacionadas ao que for estudado. É claro que isso nem sempre é simples, e por esse motivo, essas questões são geralmente as mais complexas. No Enem, por exemplo, quando você responde algumas questões de ciências da natureza, envolvendo química, física e biologia, isso geralmente é cobrado. Vemos isso em questões sobre poluição, contaminação ambiental, onde, além de você saber o que se entende por poluição, você também deve ter uma boa noção sobre quais substâncias devem estar em excesso e contaminando os ecossistemas. Por isso, também, quais substâncias que devem compor na quantidade ideal cada organismo. Além disso, essas substâncias atuam no nosso organismo e como elas reagem com outras moléculas, por exemplo, são assuntos interessantes e importantes a serem compreendidos. É por motivos como esses que devemos avançar passo a passo no conteúdo e esclarecer as dúvidas durante as aulas, como vejo que muitos estão fazendo. Assim, conforme vamos aprofundando em alguns conceitos, vamos compreendendo-os de uma forma muito mais tranquila. Por isso que não se deve estudar de uma vez só num dia anterior da prova. Dessa forma, agora o que é necessário que você faça é concentrar em todas as anotações extras que fez em aulas. E isso facilite nos conteúdos e além dos conteúdos que você anotou, que o que você postou no seu blog, por exemplo, facilite seus estudos. Nas aulas, antes de nossa avaliação, umas 2 aulas antes da nossa avaliação, faremos exercícios e é nesse momento que sua participação como aluno é importante. Durante a resolução de exercícios, cada um poderá apresentar as mais diversas dúvidas. É nesse momento que, se todos quiserem esclarecê-las de uma única vez, não será possível atender a todos. Então você deve entender também o seu papel aí como aluno e que você está num meio em que você também tem que saber ceder para que a sala inteira não saia prejudicada. Então, pensando nisso, nós professores, quando planejamos aulas, levamos em consideração esses fatos. E por isso pedimos que quando
não é possível esclarecer determinada dúvida de um aluno num determinado momento, justamente porque aquela explicação levará a uma compreensão maior do conteúdo, que você controle sua ansiedade e anote suas dúvidas e se a própria explicação do professor, conforme ela for andando, não esclarecer a dúvida que você ia perguntar, e que você, ao ter anotado, irá lembrar de perguntar ao final. Muitos não anotam e esquecem de perguntar e a dúvida fica sem ser esclarecida. Então, dessa forma, todos acabarão ganhando com isso, pois não haverá explicações parceladas por parte do professor e assim não ficará confuso para alguns alunos. Já que será possível seguir uma única linha de raciocínio e só ao final refazer a explicação de outra forma, se necessário. Bom, então eu já vou encerrando por aqui, que já deu 5 minutos esse áudio. Então, para ficar melhor para você entender, no próximo áudio explicarei como você deve analisar o conteúdo estudado e como você poderá estudar melhor sobre ele. Tá bom?